Agora, esse São Paulo, né? Flávio Prado, Vanderlei Nogueira, esse São Paulo é favorito? Eu acho que é muito favorito. Porque é o que eu falo, a LDU, ela faz a diferença lá. Ela faz a diferença lá na altitude, que é o terreno dela, que é o território dela. Agora, aqui no Morumbi, lotado como a gente sabe que vai estar. São Paulo vai passar o carro na LDU. Pronto, falei. Vai dar São Paulo na semifinal. E aí a pergunta que eu faço, o chaveamento, dá pra ter final São Paulo e Corinthians, não? Dá pra ser final, né? Eu acho que sim. Acho que dá pra ser. Eu já vejo aqui. Ou seja, vai ter final São Paulo e Corinthians na Sul-Americana. Defesa e Justiça, que o Botafogo saiu, mas saiu porque poupou time, não vai tirar o São Paulo se passar. E o Corinthians vai pegar o Fortaleza. Aí eu respeito mais o Fortaleza do meu amigo Marcelo Paz, que tá organizado pra caramba. Aí é um baita rival. Mas o São Paulo, eu acho que se passa da LDU, tá na final. Não, para aquele que organiza, a gente sabe, toda hora a gente fala isso, né? O cara tá olhando lá, seria muito bom uma final São Paulo e Corinthians, e se tivesse a presença do Fortaleza, claro, uma região do país importante que vai participar da decisão de uma competição. Faz o jogo em Montevidéu. Porque o jogo olha... tem essa. Mas, de qualquer maneira, eu acho que o São Paulo não tem esse entusiasmo todo, essa confiança toda que o Asmar demonstrou aqui, ele acredita nisso. Eu acho que São Paulo passa, vai ter que reverter um resultado, mas sem dúvida não será fácil. Eu acho que não será fácil, será tipo assim, aquela passagem com emoção, que é a marca registrada do São Paulo. Até quando joga bem, tem uma pequena dose de emoção. Quando joga mal e conquista alguma coisa legal, a dose de emoção aumenta, né? E quando provoca uma decepção, teve emoção. O São Paulo garante a emoção. E vai ter um público grande, mais uma vez, o torcedor do São Paulo não tem decepcionado. Nos bons e nos maus momentos tem acompanhado o time, mesmo mostrando desagrado, desgosto por algumas apresentações, mas tem prestigiado o time, lotado, ou quase lotado o Morumbi sempre, faturado uma grana, o time recebe uma grana boa. A primeira promessa foi que, efetivamente, eles pagariam os atrasados com os jogadores. E é exatamente o que a gente espera que tenha acontecido. Então, o jogo promete, a gente vai mostrar tudo isso. Bom, tem essa situação aí do São Paulo, eu digo mesmo, Flávio Prado, é muito favorito. É muito favorito. A LDU fora da altitude não assusta, e ter a possibilidade de uma final Corinthians e São Paulo na Sul-Americana, eu acho foda. Seria muito maneiro para todo mundo que gosta de futebol ter um clássico regional como Corinthians e São Paulo. Lógico, na Sul-Americana. Bom, falando em clássico, tem novos projetos, né, aí da Jovem Pan, graças a Deus. Eu tenho que ir para uma reunião de trabalho com o patrão e vem ele, o nosso cabelinho. Olha a franjinha dele. E ele fala ainda, ele é o pilhado bobo. Olha a cara de bobo. Pedro Marques, com esse cabelinho, a franjinha aqui. Olha aí. É o charme. Pedrinho, seja muito bem-vindo. Você vai vagabundear? Vai vagabundear, filho, é reunião. Perguntando, porque você é o rei do golpe. É reunião. O patrão tá aqui no hall esperando. Você quer que não, você tá falando. Eu só quero que você fale isso seguidamente, porque se for cascata, vai chegar lá. Eu falo. Você... Aqui a gente fala, aqui é ao vivo. Porque você é cheio de golpe, né? E o Pedrinho toda quinta-feira ele dá um perdido, só dá um perdido e só volta. Pior que teve isso, na última ia ser essa reunião, marcou, eu fui no restaurante errado. Que beleza. Meu Deus. Olha que beleza. É burro, né? Olha que beleza. É muito meu amigo, gosto muito dele, mas é burro. Bora mais cedo mais uma vez. Vai no restaurante certo, viu? Aqui pelas ondas do rádio, também no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Falando aí de São Paulo e LDU é o jogo de hoje. A LDU que precisa de um empate para poder se classificar, tem essa vantagem, né? Tem a possibilidade de um empate, e o São Paulo, por sua vez, precisa de 2 gols, motivado pela torcida. Morumbi lotado hoje, casa cheia, funcionou contra o Corinthians na Copa do Brasil e agora vai ter que funcionar novamente na Copa Sul-Americana. Toda essa atmosfera, Flávio. Olha, Pedro, ao contrário do Pilhado, eu acho que vai ser mais uma noite de Marília Mendonça.
uma sofrência desgraçada, o tempo inteiro, e vai sofrer, e vai chorar, e vai ficar desesperado. Acho que passa, mas numa sofrência horrorosa. Para mim é pênalti de novo, e aí seja o que Deus quiser. Bom. Mas seja o que Deus quiser. Mas não acho que vai ser mole, acho que vai ser Nossa, imaginar o São Paulo ter que fazer 2 gols é muito difícil de acontecer. Aconteceu contra o Corinthians, foi bem citado. Mas o São Paulo não tá jogando nada, né? O São Paulo faz tempo. São Paulo, nos últimos 11 jogos, alguém fez uma estatística, ganhou 2. É que tá ganhando o jogo certo, né? Ganhou o jogo que tinha que ganhar, passou no Corinthians, deu aquela virada espetacular e tal. Mas a bola do São Paulo não dá pra ter esse otimismo todo, não. Ele deu um time esperto, um time campeão de Libertadores, um time rodado, trouxe uma vantagem de lá. Primeiro tempo poderia ter... Ele atropelou o São Paulo, poderia ter já acabado lá, né, o duelo. Acho que o São Paulo vai conseguir se classificar, mas vai ser mais uma noite de sofrência. Quem vai ao estádio, é bom levar alguma coisinha, algum calmantezinho natural, sabe? Porque vai ser sofrência. Mas acho também que a torcida está acostumada com isso, viu, Pedro? O São Paulo tem conseguido... Porque eu vou falar pela milionésima vez isso. Eu acho o time do São Paulo, ele merece todo o respeito, essa boleirada do São Paulo, porque eles se matam em campo. Isso é verdade. É difícil ter um time com essa vontade. O time, já com o Rogério Ceni era assim, o Dorival continuou, manteve, né? A gente sabe que o Dorival consegue realmente juntar os jogadores e eles se matam em campo. Eles se arrebentam, eles dão tudo. Ganhou em qualidade com o Lucas Moura, o Rames ainda não jogou tudo que pode, mas pode voltar a qualquer momento jogar. Mas é um time que sofre demais, joga sofrendo. E quando tem essa dificuldade de virar resultado, dá para falar em atropelamento, ao contrário, né? Se livrou de um lá. Então, vai, pela gana do São Paulo, acho que passa, mas para mim o resultado mais natural, vitória por 1 gol, sofrendo pra caramba e nos pênaltis, seja o que Deus quiser. Mas o São Paulo parece que está iluminado, né, nessa competição. Então, imagino o São Paulo passando, mas com um sufoco tremendo. O torcedor lembra do Corinthians, é claro, pela Copa do Brasil, toda aquela festa, mas também teve o São Lourenço aqui em São Paulo. Tricolor perdeu lá na Argentina por 1-0, conseguiu reverter o placar aqui no Morumbi também. E o São Lourenço, que era um time que todo mundo apontava, uma defesa sólida, que sofria poucos gols. E o São Paulo conseguiu fazer, né, o placar no estádio do Morumbi. Então se apoia basicamente nesses 2 resultados, nessas 2 viradas. Hoje tem pela frente a LDU, que todo mundo fala, né, Vanderlei? É aquele bicho-papão, principalmente na altitude. Mas a gente não sabe o que esperar hoje enfrentando esse São Paulo e, é claro, mais de 60 mil São Paulinos. Bom, Pedro, eu queria dizer o seguinte, o São Paulo tem pela frente um resultado reversível, dá para virar. Pronto, essa é uma imagem verdadeira, dá para virar. O placar permite isso. Vai ter apoio da torcida, joga em casa. Tem uma série de coisas que o São Paulo vai ter a favor. Agora, o time tem que ser eficiente, tem que colocar a bola para dentro. Se você realizar aqui um corte com relação ao Campeonato Brasileiro, você torcedor do São Paulo, fica com os 2 pés para trás. Atenção, é complicado, porque a coisa não está prosperando. Faz muito tempo, né, no Campeonato Brasileiro que não vence, não é isso? Fora de casa não venceu ainda. Isso, não, eu sei, mas... Dentro do Morumbi, é a Fortaleza, mas usa também o Morumbi tem tropeçado, muito bem. Empate, sim, enfim, não é uma garantia. E agora ele entra em desvantagem. Quando a LDU subir as escadarias lá, ela sabe que está jogando com vantagem. Então não é fácil um time reverter. Tem força? Eu acho que tem força para reverter. Mas vai ser, o Flávio falou na sofrência, eu falo com emoção. É um sofrimento. Vamos aguardar. Agora, o jogo começa mais cedo, né? 19 horas. Isso. Né? 19 horas, você vai acompanhar pelo nosso canal no YouTube, pela nossa 76,7, AM 620. Você vai ter essa oportunidade de ver o que é que o São Paulo vai fazer logo mais. E aí é que tá. O gol do Lucas Moura lá em Quito talvez tenha sido determinante para o São Paulo continuar vivo nessa disputa. É a contratação, como fala o Vanderlei, que dá resultado, que deu certo, né? Porque chega, joga, faz toda a diferença para essa equipe do São Paulo. O Rames Rodrigues não está na mesma condição física do Lucas e ainda pegando o ritmo de jogo. Até trazendo aqui a informação, o Rames Rodrigues ainda assim não está jogando aquela bola pelo São Paulo e antes de defender as cores do tricolor.
não atuava desde abril, quando ainda jogava no futebol grego, ele foi convocado pela seleção colombiana. James Rodrigues convocado pela seleção colombiana. E a outra novidade, também aqui do futebol brasileiro, o Richard Rios do Palmeiras, também convocado pela primeira vez para as eliminatórias da Copa do Mundo, vai defender a seleção da Colômbia. Então, Flávio, a gente falando aí desse São Paulo, que, como você disse, é um time esforçado, é um time que tem muita garra, raça. Isso não falta mesmo ao São Paulo já há alguns anos, mas faltava, né, essa qualidade, né, esse toque do Lucas, o James Rodrigues que vai entrando aos poucos nesse time do São Paulo. Então, e todo mundo melhora, né, Pedro? Quando você tem um jogador diferente, todo time melhora. O Lucas é um jogador de Premier League. Então faz toda a diferença do mundo. O Lucas não é um jogador técnico, não. Ele é um jogador de explosão e tal. Mas ele chegou e ele joga como se ele estivesse num outro parâmetro, e ele está mesmo. É outra pegada, é outra força, é outra velocidade, é tudo diferente. E isso puxa o time todo. Quando a coisa engrossa, você pode jogar a bola nele, que ele vai. O James é um jogador de técnica. O James, se ele começar a jogar mesmo, ele vai mudar o patamar técnico do time, mas o Lucas já mudou a força do time, a velocidade. Tudo. É muito diferente. Essas duas contratações de São Paulo, elas foram muito boas. O James, a gente não sabe se ele vai conseguir ganhar uma condição. Não precisa ganhar toda a condição, não. Se ele tiver com 50%, já vai fazer diferença. Um cara que mete bola. Porque o time de São Paulo é um time de operários, no melhor sentido da palavra, trabalhadores, aqueles caras que lutam bastante. Mas a parte de criação não é das mais brilhantes. Tem alguns jogadores que fazem diferença sim, mas até por serem jovens, eles não conseguem manter uma regularidade. Falo principalmente do Rodrigo Nestor, que eu gosto bastante, esse jogador muito bom. O Pablo Maia é um jogador também muito bom, mas que oscila um pouquinho. Enfim, o São Paulo, ele tendo esses dois jogadores, ele vai inclusive melhorar o nível dos outros. E aí ele pode formar um time extremamente competitivo. Se o São Paulo ganhar uma das duas competições esse ano, ele passa, sabe, acaba aquela coisa toda, aquele temor todo, pô, faz tempo que não ganha nada, todo aquele tabu, toda a pressão que nem é desses jogadores, ela vai acabar. E aí vai ajudar o time com esses dois jogadores. Com essa molecada ganhando confiança e se desenvolvendo mais, o São Paulo pode ter um ano de 2024 bacana, mas ele depende do que acontecer esse ano ainda.